Volta nesta manhã de quarta-feira, 10h44 da manhã, 31 de janeiro, o último mês desse janeiro que foi tão longo, né? Nós estamos aqui com a Daniela Alberti Gonçalves, que é doula, vai tirar várias dúvidas, inclusive minhas, em relação a essa... Eu posso falar profissão de doula? É uma profissão. Profissão de doula, né? E tudo que envolve esse universo aí. Já estava falando com ela aqui antes de a gente entrar ao vivo, que eu separei algumas perguntas bem de leigo, assim, pessoa que não entende muito sobre o assunto, mas eu acho que é justamente o propósito, né, de trazer para vocês essas informações. Bom dia, Daniela, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia a toda a comunidade que nos assiste, né? É um prazer estar aqui hoje no J+, né? Agradeço o espaço, né, em estar aqui com você. Agradeço o Dinei também, né, que ainda está de férias, aproveitando aí o seu momento de lazer, né? E é um prazer estar aqui podendo falar dessa profissão, que por mais que seja uma profissão aí que já tem aí 40 anos, né, um pouco mais aí já, muitas pessoas desconhecem a profissão de doula, né, o que a doula faz, como ela está inserida dentro do contexto do gestar, né. Eu acho que então começamos por isso, né, o que exatamente qual exatamente é a função de uma doula, né? O que a doula faz ali no dia a dia do exercício? O que é ser uma doula de maneira mais ampla? Então, Léo, de uma forma simplificada, né? Até eu trouxe aqui alguns dados, né, para vocês. O que é a palavra doula, né? A doula, ela vem do grego, né? Ela surgiu lá na Grécia e ela significa mulher que serve. Né? Então, o que acontecia antigamente, né? Lá nos primórdios? Quando uma mulher ia parir, né? Os homens, primeiro que os homens não estavam presentes nesse processo de parir. Era sempre uma mulher que estava junto. Alguém da família, alguém amparando, alguém segurando a mão daquela mulher dizendo, força, eu estou aqui, vai dar tudo certo, né? Com o passar dos anos, com a revolução, né, da indústria e tudo mais, a mulher foi cada vez mais perdendo seu protagonismo, né, dentro do processo de parir. E de uma forma, como que eu posso te mencionar? De uma forma assim muito industrial, foi se inserindo a cesariana e tirando essa força da mulher do parir, né? Hoje, o que a gente vê mulheres cada vez mais indo para cesarianas sem necessidades. E daí, quais são os contextos que inserem essa mulher para uma cesariana? Tem o medo da dor, tem o medo de ter uma laceração, que seria um corte, né, ocasionado pelo processo de parir na região ali do períneo, né, na vagina, e outros contextos mais. Porque, enfim, meu médico não vai estar naquele momento, né, naquela data que eu estou para parir, ou eu quero que seja o meu médico, não aceito que seja outra pessoa, né, outro profissional que esteja inserido nesse processo. Então, a doula, ela traz toda a parte natural, né, do parir. E não só, quando eu falo natural, às vezes pode seguir assim como se qualquer pessoa pudesse ser doula, né? E não é. Apesar de eu ser enfermeira, né, vamos deixar isso claro, no processo de ser doula, eu não posso conciliar a profissão de enfermeira com o doula. Tá? Por quê? Porque a doula, ela não pode, através da lei, né, está bem descrito isso na lei, que a doula, ela não pode fazer nenhum procedimento médico ou de enfermagem, tá? Ah, entendi. Tem um contexto muito mais, como você estava falando, não sei se procede dessa forma que eu vou colocar, de contexto muito mais de apoio e suporte do que necessariamente num contexto clínico. Isso, não existe suporte técnico, né? A doula não vai fazer um suporte técnico. Então vamos supor que eu esteja lá num trabalho de parto, né, com uma gestante, amparando uma gestante a qual me contratou, porque esse é um trabalho, né? Está lá dentro do CBO, né, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Então, eu não posso, por exemplo, a doula não pode fazer a ausculta do BCF, que é o batimento cardíaco fetal. A doula não vai fazer isso. Por quê? Porque isso é um procedimento médico e de enfermagem, né? Ah, Dani, mas você é enfermeira, você pode. Eu posso, quando eu estou enquanto enfermeira. Entendi. Né? Enquanto eu estou como doula, eu sou a mulher que serve, né? A mulher que ampara. A visão da doula, ela não vai ser
para progressão, por exemplo, da descida do bebê, né? Ela não vai ser para como está o BCF do bebê. Eu vou ser para a mulher, para trabalhar com a mulher, o psicológico da mulher, né? Frente ao trabalho de parto, para trabalhar com ela a dinâmica de calma, a dor vai passar, né? E quem já pariu sabe do que eu estou falando, né? Eu pari recentemente, né? Eu tenho um bebê que agora sábado vai fazer 7 meses. E realmente chega o momento do trabalho de parto, ali principalmente período de transição, que a mulher descompensa. A gente diz, não, eu quero cesárea. Chega que eu não aguento mais essa dor, né? Porque realmente às vezes falta essa pessoa que esteja ali dizendo para você, para a mulher, né, no caso, não, eu consigo, eu posso com isso. Né? Então, é isso que a doula traz. E eu estou falando isso no contexto do parir, mas no contexto de antes do parir, a doula vai trabalhar, né, educação de perinatalidade, que é a doula vai explicar para a mulher o contexto da gestação, como ela está inserida, né? Como que vai se desenvolver o trabalho de parto, quais que são as fases do trabalho de parto, qual é o momento de ir para a maternidade. Né? Era isso que eu ia perguntar, porque você comentou que durante o trabalho de parto a doula está ali prestando todo esse apoio, mas imagino que é um trabalho que começa muito antes do que necessariamente o momento do parto, né? Em que momento que a doula começa a desenvolver esse trabalho junto com a gestante? É no começo da gestação, no meio da gestação? Fica a critério da mulher? Como é que funciona? Até isso é uma pergunta que uma cliente me procurou essa semana, né, indagando. Ela descobriu que estava grávida e ela já me mandou mensagem. Foi muito interessante. Mas é interessante a gente entrar com a doula através ali entre as 25 e 28 semanas de gestação. Entre 6 a 7 meses de gestação. Entendi. Tá? Por quê? Porque já é um período onde você já tem um contexto estabelecido do que é aquela gestação. Você já tem doenças diagnosticadas em alguns casos, né? Por exemplo, diabetes gestacional ou o posicionamento desse bebê, né? Aquela gestação já é uma gestação já encaminhada. Aí é o momento de entrar com a doula, né? A doula, ela vai entrar te trazendo orientações frente àquelas necessidades. Assim como o médico vai trabalhar com a paciente de forma individual, a doula também vai trabalhar dentro das individualidades da cliente, dentro das necessidades, das particularidades de cada uma. Porque nós somos seres únicos, né? Cada mulher é única, cada mulher vai trazer uma bagagem cultural diferente, né? Às vezes vai ter mulheres que vão querer parir, mas que nasceram de famílias que só tiveram cesáreas. Ah, minha mãe teve cesárea, minha tia teve cesárea e tal, porque escutaram coisas, ouviram coisas e levaram elas para cesárea. Hoje é uma realidade da nossa sociedade, né? Então, a gente tem que trabalhar de que forma você vai explicar até para tua família, né? Até para a mulher, porque existe uma força externa, né? Que tem medo do parto. Hoje, na verdade, o que é errado é sentir medo do parto em vez de sentir medo da cesárea. Né? Hoje normalizou-se a cesárea como tá tudo bem, mas na verdade a cesárea veio, né, positivamente, né? Eu não sou contra a cesárea, eu tive uma cesariana também. A cesárea, ela tem que ser vista como uma salvadora de vidas. Uma salvadora de vidas, né? Porque a cesárea veio para salvar vidas. Esse procedimento foi desenvolvido para isso. A mortalidade diminuiu expressivamente depois da criação da cesariana e depois que descobriu-se, né, como evitar infecções de modo geral. Só que hoje não. Hoje a gente vê a cesariana como a primeira alternativa. E é uma pergunta que eu te faço. Você como doula e também enfermeira, por que normalizou-se tanto? Por conta desse medo, talvez, do que a mulher vai sentir na hora do parto? Ou por não vou colocar conduta médica, mas pelo fato de ser, de certa forma, um procedimento mais simples de ser feito? Por que se normalizou tanto a cesárea? Assim, hoje nós vivemos... Existem vários contextos, né? Não existe um motivo específico para isso. Mas hoje nós vivemos vários contextos. Por exemplo, hoje nós vivemos na era da tecnologia. Tudo muito rápido, né? As coisas têm que acontecer, né? E nesse acontecer, eu te digo assim,
quanto tempo pode durar um trabalho de parto, você sabe? Eu imagino que, não sei quanto, mas eu imagino que pode passar de 10 horas. Assim. Pode passar de 48 horas. Nossa Senhora! Né? Um trabalho de parto pode aí durar 48 horas, porque o trabalho de parto, ele passa por fases. Né? Meu Deus! E você sabe quanto tempo é uma cesariana? Não faço a menor ideia. 30 minutos. Ah, entendi. Entende? Então, a gente acaba resolvendo, por exemplo, uma gestação de uma forma muito rápida, um nascimento de uma forma muito rápida. E quando a gente fala 48 horas, as mulheres tendem a pensar assim, meu Deus, eu vou sentir dor por 48 horas. E a realidade não é essa. E é por isso que é a importância da doula nesse contexto. Sim. Né? A dor é muito subjetiva. Você, por exemplo, já ouviu falar que existe como mensurador? Existe como mensurador? Se eu te disser que estou com dor de cabeça aqui nesse momento, você consegue dizer para mim o quanto tá doendo? Não, da sua dor não consigo entender. Exatamente. Cada indivíduo vai reagir à dor de uma forma muito particular. Sim. Né? Dentro do contexto médico, né, eu como enfermeira, existem níveis de avaliação de dor através de o cliente que está falando, né, o paciente que está falando, falar, eu sinto dor de 0 a 10, né, mensurar através de um número o quanto dói. E também através das expressões faciais e corporais, né? Mas não existe como eu dizer que você está com dor, né? Não existe eu dizer quanto você sente dor. Então, cada indivíduo vai sentir de uma forma diferente. E é uma forma única. Eu tive 2 trabalhos de parto, Léo, né? Eu sou mãe, eu tenho 2 meninos lindos, né? E eu tive um parto espontâneo do meu primeiro filho, né? Um trabalho de parto espontâneo. Entrei em trabalho de parto um dia antes, né? Que evoluiu de uma forma bem tranquila. Só que quando chegou, eu estava com 7 centímetros de dilatação, o meu filho entrou no que a gente chama aí de batimentos fetais não tranquilizadores. Antigamente usava-se o termo sofrimento fetal, hoje não se usa mais esse termo, né? E ele caiu os batimentos e, enfim, eu tive que passar por uma cesariana de emergência, né? Então, eu encarei o trabalho de parto e fui para uma cesariana de emergência. Por isso que eu digo que a cesárea, gente, ela não pode ser vista, né? E eu não é o objetivo aqui trazer a cesárea como uma vilã, né? De forma alguma, né? Tanto que existe o livre-arbítrio da gestante escolher qual via ela quer parir. Pois em relação a isso, você comentou de uma cesárea de emergência, né? Que eventualmente ocorre, a mulher escolheu pelo parto natural, que a gente fala, Sim, parto natural, tá tudo pronto ali para que ocorra dessa forma, mas durante o trabalho de parto a equipe médica avalia então que não vai ter como, que seria melhor uma cesárea. Nesse aspecto, quando ocorre a opção da gestante já anteriormente pela cesárea, a doula também tem uma função no sentido de acompanhar essa mulher, mesmo que o processo do parto seja, como você disse, muito mais rápido, em questão de minutos, 30 minutos, tem esse acompanhamento da doula também? Olha, na verdade, assim, a doula, ela é uma profissional para acompanhar o parto, né? Mas em determinado momento virou uma cesárea por necessidade, né? Ou por necessidade da mulher, ou por necessidade do contexto, né? Do nascimento. A doula pode sim estar inserida. Para quê? Para fazer o contato físico direto, né, do nascimento, porque esse contato físico, né, contato pele a pele, que a gente chama, né, de mãe e bebê ao nascer, é extremamente importante, né? Então, se aquele bebê nasceu tudo bem, né, tá com os sinais de responsividade, né, o APGAR, que é um número de avaliação desse bebê, tá tudo tranquilo naquele momento de nascer, ele pode ir direto para o colo da mãe e aí a doula estar inserida. Entendi. Né? Mas não programei uma cesariana, né? Isso, e eu quero uma doula, nesse aspecto, a doula não vai estar inserida. Entendi. Né? A doula é uma profissional para o parto, né? Direcionada para o parto, para estar ali para amparar, né? Para todo esse contexto. Porque a doula, ela não vai olhar para o bebê, a doula, ela vai olhar para a mulher. Entendi. A doula, ela vai trazer técnicas para estar trabalhando com essa mulher, né? E
E assim, hoje, por exemplo, vou citar Canoinhas, né? Hoje, Canoinhas, eu sou a 4ª doula aqui em Canoinhas. Você já tinha ouvido falar de doula? Já. Então, eu gostaria até de citar o nome da minha colega mais famosa aí da cidade, que é a Ingrid, né? Um abraço aí pra Ingrid, que foi quem, inclusive, me estimulou aí para essa área da doulagem. E tem mais outras 2 colegas, né? Que não estão em atuação no momento. Né? A Ingrid está um pouquinho afastada porque teve bebê também há 1 ano, né? Mas o objetivo de estar aqui hoje, né, e de falar sobre isso, é empoderar a mulher a parir. Sim, né? Entendi. Eu tive, né, só terminando ali, eu tive um parto cesariano de emergência do meu primeiro filho, que vai fazer 6 anos agora em fevereiro. E no meu segundo filho, eu programei um parto normal. Eu internei para induzir um parto normal, porque o meu filho tinha uma restrição de crescimento aí no final da gestação, e eu internei para fazer essa indução. Então, conversei com a minha obstetra, tudo, que eu queria parir por via vaginal, e foi o que eu fiz, né, parir por via vaginal. E você teve doulas te acompanhando? Então, eu procurei uma doula, né, lá em Porto União, e não consegui fechar com essa doula, pelo fato de que acho que faltou ela entender o que eu precisava. Entendi. Né? Por isso que eu falo do contexto individual. Não é toda mulher que vai precisar de educação perinatal. Né? Por exemplo, eu sou enfermeiro, trabalhei muitos anos em maternidade. Então eu não preciso de educação perinatal, essa parte eu já sei. Né? Eu precisava de um amparo na hora do parto e aquela doula que eu procurei, ela não entendeu esse contexto. Mas eu vou te contar uma questão muito particular, que eu quase fui para uma cesárea nesse meu segundo filho. Exatamente no período de transição, que era um período assim que eu estava com extrema dor. Por quê? Porque faltou alguém ali do meu lado. Nesse apoio. Faltou a doula do meu lado. Mas não deu tempo de eu chegar para cesárea, estourou a bolsa e o meu bebê veio ao mundo. E Léo, nesse contexto eu queria trazer alguns números, né, para você. Gente, esses números que eu trouxe, eu inclusive tirei hoje do DataSUS, né, que é o site do Ministério da Saúde, tá? Aqui em Canoinhas, no ano de 2022, 2023 ainda não foi atualizado, tá? Mas no ano de 2022, houveram 728 nascimentos, tá? Aqui em Canoinhas. E desses 728 nascimentos, 71,4% foram cesáreas. Nossa! É realmente uma estatística bastante elevada. Eu não imaginava que era tanto. É um número bastante elevado, e o que o Ministério da Saúde recomenda hoje são 15%. Nossa, que coisa! É um número bastante alto, né? Na minha cidade vizinha, né? Que é a minha cidade onde eu moro, né? Onde eu vivo, que é Três Barras, teve 62%. De nascimentos através de uma cesariana. Nessa estatística a gente não consegue ter acesso se foi uma cesárea programada ou se foi emergencial, né? A gente consegue detalhar isso através do site lá, né? Eu trouxe o número global, porque senão viram muitas ramificações, né? Mas eu te falo que a maioria são cesáreas programadas. Olha aí. Né? A maioria são cesáreas programadas. Existe uma orientação já do Ministério da Saúde, né? Que não se faça cesáreas programadas antes de 39 semanas. Né, exatamente por conta de problemas relacionados ao nascimento precoce, né, dessas crianças. Mas a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, e para os maridos dessas mulheres ou os companheiros de forma geral, né, hoje a gente tem várias ramificações, né, de contextos familiares, mulheres, nós somos capazes de parir. Nosso corpo foi feito para isso. A nossa fisiologia... Olha, eu me arrepio de falar, porque eu sou muito emocionada com esse processo de parir. Quem me conhece sabe que a vida inteira eu disse que eu ia parir. Né? Minha mãe teve 2 tipos de parto. E eu nasci de parto normal. Minha mãe tem 1,53 m. Então, quando eu escuto assim, porque a baixinha não pode parir, porque a gordinha não pode parir, porque é muito magra não pode parir. Gente... Essas informações, por isso que é importante a doula na educação perinatal. Essas informações são contextos que nos fizeram ao longo da vida, de que nem sempre são reais, né? Então, assim, porque uma tia minha, porque uma vizinha falou, porque alguém comunicou...
entenda, você é um ser único, você tem a sua individualidade, você tem a tua particularidade, então não significa que a vizinha teve um sofrimento porque a vizinha, porque a prima, a tia, não... É você, é você. E eu te digo que o conhecimento, ele te abre, né? Sim. Em todas as esferas, sim, isso, né? Sim. Mas o conhecimento, ele te abre a informação e você passa a entender aonde você está inserido e até onde você pode ir, né? E num contexto pós-parto, por exemplo, a mulher, enfim, pariu, teve o filho, você até comentou que a doula está muito mais ligada ao cuidado com a mulher, não necessariamente com o bebê, e existe também esse acompanhamento pós-parto? Como é que funciona essa relação da doula com a mulher depois do parto? Existe, então o que acontece, né? Como eu falei para você, a doula é uma profissional, né? Então, dentro desse atendimento, existem pacotes de atendimento, né? De que você vai atuar com a mulher. E sim, a doula tende a fazer essas visitas pós-parto, pós-nascimento. Então, a doula vai dar orientação desde a amamentação, né? Desde qual é o período de sangramento, se está normal, né? Na parte da amamentação, o que muitas mulheres têm dificuldade no pós-parir, né? A amamentação, quando acontece a apojadura, que é a descida do leite, né? Efetivamente, cuidados com... Algumas mulheres sofrem algumas lacerações, algumas precisam de pontos, outras não, né? Quais os cuidados com isso? Qual é o cuidado da alimentação, né? Não é porque a pessoa pariu por via vaginal que ela não precisa ter cuidados, né? Não é porque ela pariu por via vaginal que ela vai sair fazendo todas as atividades como se ela, né? Ela precisa de um tempo, ela precisa de um resguardo, né? A palavra resguardo remete ao antigo, mas é necessário que essa mulher tenha ali o período de cuidado, né? Da vulga dieta, né? Porque o corpo dela passou por um processo de gerar uma vida, né? O simples fato da saída da placenta, que muitas pessoas não pensam, né, em relação a isso. Quando sai a placenta, ela fica uma ferida dentro do útero, porque ela estava colada dentro do útero, né? Então, tudo isso é um processo de recuperação, da mulher se reestabelecer, né, voltar aos poucos. E eu brinco que demora para a mulher voltar realmente o seu normal, né? Tanto por uma questão hormonal, por uma questão de logística, é uma nova vida inserida no contexto, né? São os hormônios, assim, afloram muito nessa E, sobretudo, época. imagino uma questão, para além de tudo isso que envolve mais a fisiologia, mas uma questão emocional mesmo, né? Sim. E todo esse amparo, a doula está ali para Sim. ajudar a readequar a rotina dessa mulher, enfim. E assim, né, tem muitas pessoas aqui eu vou chamar de interior, porque nós moramos, né, numa região mais interiorana, mas aqui no interior ainda às vezes a gente tem mais próximos familiares, né? Eu, por exemplo, tenho a dádiva de morar do outro lado da rua da minha mãe, né? Então, a gente tem esse amparo familiar bacana, mas tem muitas mulheres que não têm, que são de outra região. Eu conheço mulheres, né, que moram aqui, que vieram aqui para trabalho ou acompanhar seus esposos e não tem familiar aqui para dar esse amparo. Entendi. Né? Então, a doula, ela vem também para auxiliar dessa forma e também para desmistificar, né, alguns conceitos que às vezes a própria família tem. A mulher pariu de parto vaginal e todo o resto da família nunca pariu, então eles vão ter histórias e conceitos deles estabelecidos que as mulheres que estão parindo, né, vão ter que criar uma nova história, um novo conceito. Deixa eu te perguntar, o tal do parto humanizado, que de uns tempos para cá começou nas redes, né? Inclusive, você perguntou se eu conhecia doula, tem uma conhecida minha da minha região, lá no interior de São Paulo, que é doula, né? Era essa outra pergunta, como se tornar doula, mas a gente já vai chegar lá. A Carol, se você estiver vendo, Ana Carolina Miranda, é doula, é muito requisitada, inclusive, na nossa região, talvez seja uma das únicas doulas na região, mas ia perguntar sobre essa questão do parto humanizado, que a gente vê que às vezes as mulheres optam por um parto longe do ambiente hospitalar. Partos em casa, não só em casa, mas em ambientes específicos que elas se sintam acolhidas, né?
como que funciona essa relação da doula na escolha desses ambientes, não na influência para a escolha desses ambientes, mas como que a doula se prepara para atuar distante do ambiente hospitalar e, ao mesmo tempo, como que no ambiente hospitalar é a relação da doula com a equipe médica, se é que existe essa relação? Tá, então, primeiro vamos estabelecer o seguinte: parto humanizado. Eu, de uma certa forma, eu até nem gosto desse termo. Justamente por isso que eu falei dessa forma, o tal do parto humanizado. Porque o que remete a palavra humanizado, né? A humano, tá? Mas em que parte que nós deixamos de ser humano, né? Nós somos humanos quando nós indicamos uma cesárea, nós somos humanos quando nós indicamos o parto normal. Então, o termo parto humanizado, ele surgiu para dizer o quê? Que é um parto sem intervenções desnecessárias. Entendi. Né? Sem agressões, sem a violência obstétrica, né? Que infelizmente é uma realidade do Brasil, né? E quando eu digo isso é um contexto global, né? Mulheres que são agredidas de forma física, de forma verbal, mulheres que são impedidas de ter acompanhante, mulheres que são impedidas de escolha, né? Que são submetidas a manobras, né, que não são orientadas, mas enfim, quando a gente fala do parto humanizado, o parto humanizado ele pode acontecer tanto a nível de domicílio, quanto a nível de casas de parto, que não é uma realidade aqui da nossa região, mas em outras regiões existem casas de parto que são locais específicos para se parir. Né? Desse eu não sabia que existia isso. Sim, existe, não só maternidades, né? A casa de parto é um local preparado só para parir. E a maternidade. Então, o que acontece? O parto humanizado ele tem que acontecer em todas as esferas, né? O parto humanizado ele se refere ao respeito à mulher. Né? E é isso que a doula trabalha muito com a mulher, né? Do quanto ela precisa ser respeitada. E aí eu trago uma informação que eu não sei se você já ouviu falar sobre o plano de parto. O plano de parto é um documento que, inclusive, a doula lá na educação perinatal vai auxiliar essa mulher a criar. O plano de parto é um documento, é uma folha, não precisa de ser digitalizada nem nada, onde a mulher vai colocar o que ela quer e o que ela não quer nesse parto. Né? Então, nesse plano de parto, ela vai escrever: eu desejo me alimentar durante o parto. Eu desejo que o meu marido esteja comigo, ou eu desejo que a minha mãe esteja comigo, né? Porque é importante também deixar claro, Léo, a presença da doula não substitui a presença do acompanhante. Era essa uma questão também que eu tinha em relação a... Porque a mulher tem direito a um acompanhante, independente de onde seja esse parto. Até trouxe a lei aqui escrito para minha memória não falhar, né? A lei do acompanhante, gente, é uma lei federal, que ela existe já desde 2005. E se em algum momento, né, você for impedida de ter um acompanhante, chame a polícia. Né? Dê um jeito de chamar a polícia. Dê um jeito de chamar a polícia. Mas isso assim, ó, gente, eu quero deixar muito claro que aqui nos hospitais da nossa região nós não temos esse problema. Nossos hospitais aqui são maravilhosos, tanto de Canoinhas quanto de Três Barras, né? Eles são muito respeitosos quanto a essas leis e tudo mais. É uma equipe fantástica, assim, sabe? Então, a mulher tem direito ao acompanhante através da Lei Federal 11.108 de 2005. Então, aí já são quase 20 anos, né, de lei, ano que vem vai se formar 20 anos, que a mulher tem esse direito do acompanhante de livre escolha. Então, não é quem quer estar no parto, é quem a mulher deseja que esteja no parto. Entendi. Né? Obviamente tem que ser acima de 18 anos, né, para estar dentro da instituição, né, do hospital, acima de 18 anos. E aí da doula, né, a lei 3.367 de 2022, que ela não exclui a presença do acompanhante. A doula é mais um profissional. E daí falando ali, você citou, né, qual que é a relação da doula com o médico? Exatamente. Nenhuma.
Nenhuma. Nenhuma. Ela tá prestando um serviço à mulher. Exato. Entendi. A doula é uma prestadora de serviço à mulher, né? Entendi. Voltamos lá no começo da fala, mulher que serve. Eu estou ali para servir a gestante, né? Então, por exemplo, eu não tenho voz ativa frente ao trabalho de parto de dizer, não, você não vai fazer pro médico. Eu não tenho essa voz ativa, não posso interferir na conduta médica nem na conduta de enfermagem, né? A minha conduta vai ser só com a gestante. E isso é bastante importante deixar claro, porque o que acontece às vezes, eu vejo assim, até pelos relatos de outros colegas de outros estados e tal, as equipes às vezes têm uma certa resistência contra a doula, né? Porque vai interferir no nosso trabalho. Não, de forma alguma, né? Tanto é que lá na lei, né, diz que a doula não pode fazer nenhum procedimento médico ou de enfermagem. E isso durante o parto, né? Durante o procedimento do parto, mas mesmo antes, durante a gestação, nesse período em que a mulher já está sendo acompanhada pela doula, também não há uma relação no sentido da... Claro, se a mulher repassar essas informações do que o médico passa para ela é uma coisa, mas não há esse contato médico-doula para... Não existe entendi. isso. E até não existe um respaldo, né? Porque a lei, ela nos traz o ato médico, né? Então, o ato médico é o médico que decide frente, né, às suas responsabilidades. E a doula não tem como interferir dessa forma e nem trocar uma ideia, por exemplo, com o médico ou ter um vínculo direto com o médico, né? Nesse sentido. A gente tem que ser parceiro, cada um dentro da sua necessidade. E o que eu acho bacana, deixar bem claro, é que durante o trabalho de parto, a doula vai estar fazendo muitas vezes o que a equipe não tem tempo hábil para fazer. Que ela tá dando aquele suporte emocional o tempo todo para a gestante, que ela tá fazendo a massagem o tempo todo na gestante, porque, Léo, dói, né? A região lombar dói ali, pega legal ali na hora do final do trabalho de parto, né? Porque a pelve tá se expandindo, né? A gente tem uma movimentação óssea, né? Para o bebê se encaixar ali na pelve. Então, realmente existe esse processo de dor e a doula tá ali dando esse amparo para a mulher, trabalhando com óleos, né, com massagem, com técnicas de banho, com técnicas de boloterapia, né? A gente tem doulas e outros profissionais também que são especialistas em aromaterapia, né? Que o cheiro, né, ele nos remete a coisas. Garanto que tem algum cheiro que te remete a algum sentimento bom, né? Por exemplo, o cheiro do café remete à avó, né? Então, a gente trabalha com isso antes do processo de parir. Para quê? Para que no processo lá do trabalho de parto, a mulher consiga trazer cada vez mais informações positivas que façam com que ela relaxe, né? E consiga parir de uma forma tranquila, né? É esse o objetivo da doula. E como se tornar doula? Você é doula antes de ser enfermeira ou se tornou doula depois de se tornar? Eu sou doula exatamente nesse mês, eu me tornei doula, né? Então, para ser doula, você precisa passar por um treinamento, por um curso ministrado, né, por outra doula, né? A doula com qual eu fiz o curso, né, é de Curitiba, né? Então, eu fiz por via online. Para ser doula, precisa, né, ter um curso de capacitação, porque é uma profissão, né, com no mínimo 180 horas de capacitação, né? O meu curso tem mais do que isso. Tá? E você precisa ter alguns requisitos, né? Ser maior de 18 anos, ser mulher, né? E fazer o curso em si, né? Ter a certificação do curso e tudo mais. E daí, para poder entrar nas instituições, né? Nos hospitais, tudo, você precisa fazer um cadastro no hospital, né? Com os teus dados pessoais, né? O teu diploma, a tua certificação de doula, tudo, para você poder estar entrando, porque você vai estar no ambiente hospitalar, você vai estar dentro daquele contexto. E eu acho que eu só esqueci de te falar sobre a questão do parto domiciliar, lá que você falou, né? O parto domiciliar hoje aqui na nossa região não é uma realidade, né? Por conta de que para ter um parto domiciliar nós precisamos de equipes que estejam dispostas a atender partos domiciliares. E para ter uma equipe você precisa ter um médico, um pediatra, uma enfermeira obstetra, né?
toda essa equipe para que esteja lá, né, na hora do parir dentro do ambiente domiciliar e que seja um ambiente seguro para esse bebê nascer e que tenha como se deslocar a um hospital mais próximo caso haja uma intercorrência, que é possível. Claro. É possível. A gente pode estar dentro de um trabalho de parto todo tranquilo e de repente virar uma emergência e precisar de uma intervenção. Por isso que eu digo, a gente não pode trazer a cesárea como um vilão, né? A gente tem que entender que a cesárea ela veio para salvar vidas, né? E é por isso que o dentro do trabalho de parto domiciliar, óbvio que a doula está muito confortável dentro da casa e a gente se sente mais confortável no ambiente que a gente conhece. E é aí também, Léo, que a doula entra de forma positiva. A doula vai conduzir essa mulher, vai orientar essa mulher a ir mais tardamente ao hospital. Né? Porque o que as estatísticas mostram? Que quanto mais cedo essa mulher vai para o hospital, maior é a probabilidade dela ir para uma cesariana. Entendi. Por quê? Porque é as de questões psicológicas, emocionais. Aquilo que você comentou E hoje nós temos uma tecnologia chamada WhatsApp. Aí fica lá, mãe, pai, periquito, papagaio mandando mensagem. Já nasceu? Já nasceu? Mas, meu Deus, tá tantas horas. E as pessoas começam a trazer isso como um problema. Entendi. Né? E se ela está no âmbito familiar, se ela está ali confortável, tudo, o corpo dela relaxa, né? Existem hormônios que vão atrapalhar nesse processo de parir. O hormônio da adrenalina, por exemplo, eles bloqueiam, né, a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que é liberado para desencadear esse trabalho de parto, né, e favorecer esse trabalho de parto de uma forma bacana, sabe? Certo, deixa eu ver se tem alguém nos mandando perguntas aqui, 11h20 dessa quarta-feira. Olha aí, a Cleide é a sua mãe? É a minha mãe. Não, o melhor de tudo é a família participar. Ela mandou aqui, orgulho de você, filha. Ai, também o Laudecir Gonçalves, também nos mandando um alô. Minha mãe também tá mandando um alô, falando que mãe. Profissão linda, parabéns. Obrigada. Como é que é o nome da tua mãe? Ivanilda. Um abraço, dona Ivanilda. A dona Ivanilda pariu? A dona Ivanilda pariu meu irmão, porque eu sou um filho do coração. Ai, que delícia! Pariu meu irmão. A Michele Miscovitz também nos mandando um alô e dizendo, a Dani é ótima. O pessoal aqui mandando bom dia, mandando parabéns para você. Minha mãe estava perguntando aqui sobre o parto humanizado, né, que você comentou. Enfim, pessoal gostando bastante aí das informações em relação a essa profissão que é tão bonita, realmente. Ai, obrigada. Dani, obrigado pela sua participação. Gostei muito do nosso papo. Seja muito bem-vinda para próximas vezes estar aqui conosco trazendo mais informações. Eu agradeço, Léo, né? Agradeço o espaço cedido pelo J+, né? E esse meio de comunicação que tem aí uma expressividade frente à nossa região. Eu, particularmente, acompanho bastante o J+, né? Em todos os contextos. Mas a ideia era essa, trazer informações sobre essa profissão, né? Dizer para as mulheres, nós podemos, nós temos força, nós conseguimos, né? E entender de que não precisa ser do jeito que outras pessoas querem. Sim. A gente pode parir, né? E que, independente também se você pariu por via vaginal ou se você teve uma cesariana, ninguém é menos mãe, ninguém deixa de ser melhor. A mãe do coração não é melhor do que a mãe que pariu, né? Então, e vice-versa. Nós somos seres que precisamos trazer cada vez mais, e eu acho que no mundo precisa disso, né? Cada vez mais trazer esse amor, né? Essa energia positiva. Claro. E isso que a doula traz dentro do processo de gestar e parir, né? Trazer essa humanização, que, né, de uma certa forma eu não gosto de usar esse termo, né? Para esse contexto, né? Eu queria deixar uma frase de Michel Audin. Michel Audin é um médico obstetra francês que foi um dos primeiros a falar lá sobre o parto humanizado. Ele diz assim, para mudar o mundo, é preciso antes mudar a forma de nascer. Olha só. Né? Então, o respeito àquela vida que está chegando ao mundo precisa acontecer.
né? E quero deixar um abraço especial aí para minha obstetra, né? Que esteve comigo aí no meu parto do Pedro, doutora Celise, um abraço, querida. Ela sabe o quanto foi importante para mim o parir. Tanto é que foi depois de eu conseguir parir o Pedro que eu bati o martelo, que eu queria me tornar doula, entendi. né? E o quanto é importante esse autoconhecimento, essa evolução da mulher nessa priori que é fazer o parto acontecer. Muito legal, Dani. Obrigado mesmo.